Aqui eu tenho 2 decotes que geram muitas dúvidas mesmo, e eu trouxe aqui 2 peças para vocês terem um exemplo aqui visual. Eu sei que todas vocês conhecem, mas é sempre bom a gente exemplificar. Então, aqui tem uma ombro a ombro, e aqui tem um decote assimétrico, que é o ombro só. Tá vendo? Esse é um vestidinho. E todas essas dicas que eu tô dando aqui, gente, vale tanto para blusa quanto para vestido, tá? A gente tá falando de decotes, serve tanto para blusa quanto para vestido, para macacão, né? Todas as peças aí que possuem decote, vocês podem usar esses conhecimentos. Aqui, o decote assimétrico, ele tem um efeito contrário ao decote ombro a ombro. Então, o decote ombro a ombro, ele cria uma linha horizontal aqui no nosso ombro, assim como o tomara que caia, e também o decote canoa, que é aquele decote que ele não chega a ser um ombro a ombro, ele não vai até aqui embaixo, mas ele cria aquela linha horizontal aqui, ó, de ponta a ponta. E o que esse tipo de decote faz? Ele chama o olhar do espectador para as extremidades do nosso corpo e faz com que destaque e aumente essa região, evidencia essa região. A gente vai falar um pouco sobre isso também na Semana de Moda Pro, e vocês vão ver o efeito das linhas aí ao longo do nosso corpo, e esse é o principal efeito, é destacar e evidenciar essa região. No caso do ombro a ombro, ele não aumenta o busto, tá? Ele só aumenta a linha de ombros. Ele só vai aumentar o busto se tiver algum volume. Então, algumas blusas possuem babados aqui, né? Eu gosto bastante, tenho várias assim, porque eu tenho pouco busto e não tenho problema também de ampliar, gosto de ampliar essa região dos ombros. Mas se você quer usar essa blusa sem aumentar, cara, eu já tenho bastante busto, não quero que aumente, não quero que evidencie. Busque uma modelagem de blusinha assim mais sequinha, tá? Porque essa daqui, ela tem elástico, mas ela fica bem esticadinha no corpo, ela fica bem sequinha, tá certo? E depois eu falei, né, que o decote o decote assimétrico, ele faz o efeito oposto do ombro a ombro, por quê? Porque ele cria uma linha diagonal e ele divide o nosso ombro, né, aqui, ele divide o nosso ombro ao meio. E o que isso faz? O nosso cérebro, ele segrega as 2 partes, né, que ficam divididas ali. E o que faz? Visualmente, ele divide e, consequentemente, ele diminui visualmente a nossa linha de ombros. Então, para as meninas que têm o ombro largo, o que tem o corpo triângulo invertido e quer equilibrar ali com a parte de baixo, essa é uma excelente alternativa. Então, é muito bacana essa modelagem. E aí você pode falar, Cá, mas e aí? Né? Você gosta de evidenciar, você gosta de ampliar a sua parte de cima. E você tem peças de ombro assimétrico? E a resposta é sim, porque quando a gente usa uma blusa, ou até mesmo quando a gente usa um vestido, sempre tem a parte de baixo. E por isso que é importante buscar o conhecimento, né? Entender qual é o efeito visual que as peças e as modelagens elas podem criar na nossa silhueta. Porque, gente, todas as peças, todas as modelagens, elas foram feitas para criar uma leitura visual X ou Y, para valorizar o corpo, um determinado tipo de corpo, e não valorizar outro tipo de corpo. Agora, o que nós, com conhecimento amplo das modelagens, dos tecidos, dos caimentos e de todas essas leituras visuais, ilusões de óticas que as peças podem causar na nossa silhueta, o nosso maior trunfo é justamente conseguir usar tudo isso a nosso favor e escolher as modelagens na parte de baixo de forma estratégica.
Por isso que eu falo que a consultoria de imagem, ela é a moda que transforma, né? Porque é a consultoria de imagem que traz soluções ao invés de regras. E quem acha que consultora de imagem vai falar para você, você tem tal tipo de corpo, não pode usar tal peça. Se isso acontecer, o que acontece, na verdade, não é que o papel da consultora de imagem é limitar as suas clientes. É muito provável que a culpa nem seja dela. O problema é que ela tem um conhecimento limitado. E por isso, ao invés de ajudar a cliente a usar, inclusive, aquilo que não valoriza tanto assim, ela simplesmente diz para a cliente não usar mais aquela peça e aquela modelagem. Então, sim, por exemplo, aqui, ó, na parte de baixo, o que eu fiz? Eu escolhi um vestido aqui, ó. Ele é soltinho. Ele tem babados só na região das pernas, então ele não adiciona volume ao meu quadril, que é a região que eu não quero ampliar. Ele marca a minha cintura sem evidenciar o meu quadril, então ele desce em linha A. E ele tem um tecido de caimento médio, para leve. Um caimento médio para leve. Ele não chega a ficar armado, né? Então ele não amplia visualmente e ele também não fica tão fininho, ele não marca tanto. Então é excelente para o meu tipo físico, que aí eu consigo deixar a minha silhueta super equilibrada e eu não me privo de usar nenhum tipo de decote.